Olá, segunda série do ensino médio do CPU. Bem-vindos à nossa aula do dia 28 de agosto de 2020, onde nós vamos trabalhar a correção das questões do simulado do primeiro bimestre. A primeira questão do simulado diz o seguinte: um becker contendo 300 centímetros cúbicos de um líquido com densidade 1,85 gramas a cada centímetro cúbico pesou 685 gramas. Qual a massa do becker vazio? Bom, então, becker é esse recipiente aqui, muito usado em laboratório, e a esse recipiente foi colocado um conteúdo e foi pesado na balança. E aí, a massa total disso, a massa total desse sistema foi 685 gramas. Ok, isso é a massa do conteúdo mais o recipiente. Qual é a massa só do recipiente? Bom, para tirar a massa só do recipiente, eu preciso encontrar a massa só do conteúdo. E isso eu consigo através dos valores aqui que foram dados sobre a densidade, sobre o volume utilizado. Então, eu sei que a densidade desse conteúdo, desse líquido, vai ser a massa desse líquido dividido pelo volume que ele ocupa. Ok, como eu quero saber a massa, eu isolo ela dessa fórmula. Então, eu vou ter que a massa vai ser a densidade vezes o volume. Substituindo os valores, eu vou ter que a massa vai ser 1,85 gramas por centímetro cúbico vezes 300 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é igual a ml, então 300 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 300 ml, só para fins de noção comparativa. Então, eu posso cortar essa unidade de volume com essa unidade de volume e a massa, então, vai ser 555 gramas. Ok, 555 gramas. Essa massa é de quem? Essa massa é do líquido que está dentro do recipiente, não é verdade? É do líquido. Porém, eu quero a massa do recipiente. Então, eu sei que a massa total, ou seja, a massa do líquido mais do recipiente, não é? É a soma, né? Do líquido mais recipiente, líquido mais o becker. Isso tudo deu 685 gramas. Então, se eu pegar desses 685 e tirar a diferença da massa do líquido, eu vou ter a massa do recipiente, concordam? Então, a massa vai ser o quê? A massa do recipiente será, então, 685 gramas menos 555 gramas, que aí vai ser o recipiente vazio. Esse resultado vai dar, então, 130 gramas. A alternativa correta seria a B. Questão 56. Para identificar três líquidos de densidades 0,8, 1 e 1,2 gramas por centímetros cúbicos, o analista dispõe apenas de uma pequena bola, que tem uma densidade aqui que vai ser o nosso padrão. Conforme as posições das bolas, apresente no desenho a seguir como podemos identificar os líquidos por suas densidades. Então, a gente sabe que é possível essas três densidades para cada um desses líquidos. E essa bolinha vai ser o nosso padrão. Na primeira análise, ele colocou a bolinha no recipiente, né, no líquido, e percebeu que a bolinha afundou. Se a bolinha tem aí a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, o líquido tem uma densidade inferior, porque a gente sabe que o mais denso vai se depositar no fundo. Então, o líquido, a gente vai se referir ao líquido. O líquido, nesse caso aqui, tem uma densidade menor do que 1. Ok. Nesse segundo caso aqui, a bolinha se depositou aqui no meio, né? Como se fosse intermediário. A bolinha que tem densidade igual a 1, então o líquido possivelmente tem uma densidade igual à da bolinha. Já no terceiro recipiente, o líquido se depositou no fundo, a bolinha subiu, quer dizer que o líquido é mais denso. Então, nesse caso, o líquido é maior do que 1. Logo, eu sei que para os valores possíveis, esse aqui vai ser 0,8, esse aqui vai ser 1 e esse aqui vai ser 1,2, porque a pergunta se refere ao líquido do recipiente e não à bola, que é o padrão. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Uma questão aí muito legal da Cesgran-Hill, que diz o seguinte: o efeito estufa é um fenômeno de graves consequências climáticas, que se deve a altas concentrações de gás carbônico no ar.
Considere que num dado período, uma indústria contribuiu para o efeito estufa, lançando 88 toneladas de CO2 na atmosfera. O número de moléculas de gás lançadas no ar nesse período foi aproximadamente quanto? Olha só, então o efeito estufa tem sido um problema sério, e aí tem essa indústria nessa questão, ela lançou 88 toneladas de gás carbônico num dado intervalo aí de tempo que foi feita essa análise. Nós sabemos que 88 toneladas vão corresponder aí a 88 mil quilogramas, não é isso? É muita coisa, 88 mil quilogramas. Mas como a gente sabe que a gente está estudando com as unidades de massa sendo calculadas em grama, miligrama, então a gente vai deixar mais compatível para a gente poder usar os dados da massa molar. Então a gente vai usar aí essa massa em gramas. Então isso aqui, a gente sabe que 1 quilo tem 1000 gramas, então 88 mil quilogramas em gramas vai ser esse valor vezes 1000, não é? Então a gente vai chegar a esse valor aqui, ó, 8,8 vezes 10 elevado a 7. Então isso aqui é a quantidade de CO2 em gramas que foi despejada aí na atmosfera, no caso desse problema aqui. E a gente quer saber essa quantidade, essa massa aqui de CO2 corresponde a quantas moléculas? Nossa, professora, tem como contar? Tem como saber. Olha, a gente sabe que a massa molar do carbono é 12 gramas a cada 1 mol. E a massa molar do oxigênio é 16 gramas a cada 1 mol. Então, vamos encontrar a massa molar da molécula de CO2. A molécula de CO2 ela tem carbono e tem oxigênio. A massa do carbono vale 12, a massa do oxigênio vale 16. Mas eu tenho 2 oxigênios. Logo, só de oxigênio vai ter 32, né? Mas esses 12 do carbono, a massa molar do CO2 vai ser 44 gramas a cada 1 mol. Ótimo! Agora eu posso fazer essa relação matemática. Eu quero saber quantas moléculas de CO2 tem nessa massa aqui que a gente conseguiu obter pelo enunciado. Então, a gente vai pensar o seguinte. 1 mol não tem um número certo? 1 mol não tem um número definido? Não é igual a dúzia, que é 12? Só que 1 mol não é 12. É um pouquinho maior do que 12, tá? 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. Unidades ou entidades de qualquer coisa. Como a gente está falando de moléculas, então o mol de moléculas tem essa quantidade de moléculas. Então tá, vamos lá. Se 1 mol que corresponde a essa quantidade de moléculas, se 1 mol de CO2, 1 mol de CO2 tem 44 gramas, da onde veio isso? Da massa molar, da massa de 1 mol. 1 mol, que tem 44 gramas, tem essa quantidade de CO2. Ótimo. Quantas moléculas de CO2 vão ter aí? 8,8 vezes 10 elevado a 7 gramas. Essa massa que eu tenho vai dar quantas moléculas? Aí a gente vai aplicar essa regra de 3 e a gente vai chegar ao valor de 5,29 vezes 10 elevado a 31 dividido por 44. Eu arredondei aqui, não tem um 9 aqui, tá? Isso vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 30 moléculas de CO2. Olha quanta molécula foi jogada aí de gás carbônico na atmosfera. Alternativa A. Questão 58, uma questão muito necessária para vocês desenvolverem a habilidade de calcular a massa molar. Aqui tem 4 moléculas diferentes e aqui tem as massas atômicas de cada um desses átomos que podem se arranjar e formar essas moléculas, e a gente precisa saber qual dessas moléculas tem a massa molar de 368 gramas a cada 1 mol. Então, a alternativa correta vai dar essa aqui. Eu não vou ficar calculando todas as moléculas, porque não vai bater. Mas vamos fazer com a resposta certa. Essa espécie aqui, ela tem potássio,
ela tem ferro, ela tem carbono e nitrogênio. Ok. A massa do potássio equivale a 39 unidades de massa atômica. A do ferro é 56. A do carbono é 12 e a do nitrogênio é 14. Porém, eu não tenho uma de cada. Só do potássio eu tenho 4. Do ferro eu tenho uma, né? A do carbono, olha, o carbono está entre parênteses, então ele está sendo multiplicado aqui, ó, por esse índice. Então, o carbono vai ser 12 vezes 6 e o nitrogênio também. Então, 14 vezes 6. Fazendo essas multiplicações, a massa do potássio vai ser 156. Só de potássio tem 156, de ferro tem 56, de carbono tem 72 e de nitrogênio tem 84. Então, para calcular a massa dessa molécula, eu preciso fazer o somatório das massas de cada átomo vezes a quantidade de cada átomo que tem. Somando tudo isso, então vou colocar um maisinho aqui para você lembrar o que eu estou fazendo, estou somando, vai dar 368 gramas a cada 1 mol. Então, alternativa B. Questão 59, da FEI em São Paulo. O diamante é uma das substâncias formadas de carbono. Quantos átomos de carbono estão presentes em 1,5 kg de diamante? Considere, então, 1 quilate igual a 200 miligramas. E os dados, a massa atômica do carbono é 12U. E o número de Avogadro a gente já conhece. Ok. Então, vamos começar fazendo aqui, encontrando qual a massa de 1,5 kg, né? Nós sabemos que o enunciado nos diz que 1 quilate corresponde a 200 miligramas. Ótimo. E 1,5 kg corresponde a quantos miligramas? Bom, 1,5 kg vai ser X e fazendo essa multiplicação a gente vai encontrar o valor de 300 miligramas. Então tá, 300 miligramas de carbono aí para fazer diamante, fazer 1,5 kg de diamante. Mas eu quero saber, 300 miligramas tem quantos átomos contidos nele? Boa pergunta. Estamos falando de carbono puro. Então, a gente vai considerar a massa molar do carbono igual a 12. Um carbono tem a massa de 12 unidades de massa atômica. 1 mol de carbonos vai ter 12 gramas. Então, tá. Então, eu sei que 1 mol de carbonos, vai ser aí 12 gramas. Então, a massa molar vai ser 12 gramas por mol. Belezinha. Bom, agora eu posso pensar o número de Avogadro para esse problema aqui, olha só. Se 1 mol, que tem 6,0 vezes 10 elevado a 23, 1 mol de carbono. 1 mol de carbono vai corresponder aí a 12 gramas? Ah, tá. Só um detalhe. A resposta aqui para os quilates estão em miligramas, então vamos trabalhar com miligramas também. Eu sei que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol, mas eu vou trabalhar com miligrama, então vou multiplicar isso por 1000. Então vai ser 12.000 miligramas. É compatível, né? Então, 1 mol de carbono tem 12.000 miligramas. Ótimo. Então, quantos átomos de carbono vão ter 300 miligramas? E aí, fechou? Só multiplicar aqui, assim, a gente vai ter, a resposta vai ser 1,8, né? X vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a 26. Isso dividido por 12.000. Ok? Ou 1,2 vezes 10 a quarta também. Isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos, que estamos calculando quantidade de matéria. Átomos de carbono. A alternativa seria... Ok, última questão. A quantidade de matéria presente em 750 gramas de cloreto de cálcio é qual? Pessoal,
Calcular número de mols é algo essencial para esse nosso conteúdo. O número de mols vai ser a massinha dividido pela massa molar da substância que está sendo analisada. Então, qual é a massa molar da substância? A massa molar do cloreto de cálcio. A letra D. O composto de cloreto de cálcio é formado por cálcio e por cloro. O cálcio tem massa atômica 40U. O cloro tem massa atômica 35,5. Porém, eu tenho 2 cloros na fórmula. Então, vai ser 40 mais 35,5 vezes 2 vai dar 71, 40 mais 71, 111 gramas a cada 1 mol. Beleza. Agora eu vou calcular aqui jogando nessa fórmula. Número de mols, então, vai ser a massa da substância, 750 gramas, dividida aí pela massa molar, 111 gramas por mol. Posso anular as unidades de medida de massa e a resposta será 6,75 mols, porque eu quero achar número de mols. A alternativa correta vai ser a letra A. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham mandado muito bem nesse simulado e aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem bem!